O livro Homens da Tarde é o último livro publicado inédito de Mário Ferreira dos Santos. Esse romance de tese mergulha em vários temas e reflexões convencionais e filosóficos interessantes para os estudiosos do autor. Nesse vídeo, vamos desvendar os personagens e os pontos mais importantes da obra, tornando a sua compreensão mais fácil e conectando com o que o autor propõe. Assim, queremos te ajudar a entender essa obra que, à primeira vista, pode parecer cabeluda, por não seguir uma narrativa linear tradicional, mas que guarda pontos complementares à obra do autor. Por isso, já curta e comente aqui embaixo se você já leu Homens da Tarde, se pretende ler, ou será que essa é a primeira vez que você ouviu falar dessa obra? Sua opinião não custa nada e me ajuda muito. Em um momento onde vivemos distinguindo guerra, política e o que está rolando no mundo, o livro Homens da Tarde, de Mário Ferreira dos Santos, lançado em 2021, chega para nos fazer pensar. Ele traz uma ideia bem importante do autor, que é alguma coisa há e o nada não há. Para começar, o livro tem um prefácio especial, escrito a pedido de um amigo, e uma reflexão que coloca a Guerra Espanhola como um símbolo forte da morte. Se você curte filosofia e literatura brasileira, esse livro é para você. Com 28 capítulos, Homens da Tarde conta várias histórias cheias de questões filosóficas e mostra bem o que move os personagens principais, personagens esses recorrentes em outras obras ficcionais do autor. É tipo uma ficção filosófica que mistura temas universais e faz a gente pensar sobre a guerra, vida e os grandes mistérios da filosofia. Para começar, esse romance filosófico de Mário Ferreira dos Santos fala bastante sobre a morte. Quem traz esse assunto à tona é o personagem Pitágoras de Melo, que até parece o próprio autor, especialmente quando ele diz: "Vocês não julguem que eu estou fazendo literatura, é algo que até me aterrorizo." O clima do livro é meio sombrio, já começando com a frase "A vida está nos olhos." Sabe aquele ditado popular, "Os olhos são as janelas da alma"? Pois é. Se a gente seguir essa ideia, o jeito que a gente olha pode mostrar se tem vida ou morte na nossa alma. E o que tudo isso quer dizer? O livro explora a finitude humana através do papo entre três personagens que se destacam. Pitágoras de Melo é o tipo de personagem representante do pitagorismo e se vê como um homem da noite. É um personagem sábio que consegue sacar onde tem vida e onde tem morte. Ele vive com duas personalidades de um jeito bem consciente, como muita gente faz. Um homem da tarde, para ganhar a vida, e um homem da noite, para aguentar a vida. É um sábio. Ele não precisa se buscar porque já se achou e por isso conhece a própria tragédia. Frederico Paulsen é o cara apaixonado por Joana, filho da dona Matilde e de Rosamund Paulsen. Ele passou 3 anos entre a vida e a morte e fica super angustiado com perguntas do tipo: o que acontece depois da morte? Se existe danação eterna? E o que é o amor carnal? Paulsen está sempre atrás de respostas. O nome Paulsen faz-nos pensar no nome Paulo, Paul em inglês, e na terminação escandinava sen, que significa filho de. Provavelmente o nome veio de Friedrich Nietzsche e do filósofo e educador alemão neocantiano Frederick Paulsen, que foi professor de gente famosa como Edmund Husserl. Esse Frederick Paulsen defendia o ilozoísmo, uma ideia que diz que toda a matéria é viva ou tem alguma energia espiritual. Isso tem tudo a ver com o personagem Frederico Paulsen de Mário Ferreira dos Santos. Vitor, um jovem trabalhador que é apaixonado por Inge. Ele é o personagem do último capítulo, que se casa com a Inge e tem preocupações mais do dia a dia, como qualquer um de nós. A gente vê a maturidade dele crescendo ao longo da história. A primeira coisa que o personagem Frederico nos faz pensar é em espiritualidade e metafísica. Ele solta uma pergunta daquelas para sua mãe: "Você ficaria triste se fosse para o céu e eu para o inferno?" Mais tarde, na igreja, ele escuta um padre mandando o filósofo Augusto Comte para o inferno. Sem inferno, nem ele resistiria a pecar sem parar.
Preocupado com isso, Frederico vai atrás de outro padre para entender melhor essa história de castigo imoral. O segundo padre concorda com o primeiro e Frederico sai da igreja chateado, andando pelas ruas. É aí que ele ouve uma voz, num estilo meio Nietzsche, sussurrando no ouvido dele: Deus morreu. Mário Ferreira dos Santos mistura as emoções com símbolos. Nessa parte do livro, ele junta várias ideias como tempo, solidão, amor, o eterno, Deus e o infinito. E o mais interessante é que esses símbolos podem ser invertidos no tempo, mostrando como a nossa razão é flexível. Nós conseguimos reorganizar e reinterpretar as coisas na nossa cabeça. O pensamento simbólico nasce de um lugar mais emocional e pré-lógico na nossa mente, tipo no nosso subconsciente. Os símbolos só viram conscientes quando a nossa razão entra em ação. Isso mostra como é complexa a relação entre os símbolos e a nossa mente, destacando que eles são essenciais para a gente entender e expressar o que pensa. Depois de explorar a morte, o narrador de Homens da Tarde mergulha em reflexões sobre o amor, o beijo e a consumação física. Aqui a personagem Joana surge como uma grande inspiração. O livro também aborda a dualidade do amor, bem parecido com o que Platão explica em sua obra O Banquete, onde ele fala do amor popular, Pandêmio, e do amor divino, Urânio. Para Platão, o amor é o que nos inspira a ser melhores, nos transformando em pessoas mais virtuosas para o ser amado. Sem encontrar as respostas que procura, o personagem busca ajuda em Abdon, um conhecido que o apresenta a livros de maçonaria. Abdon pode ter sido inspirado em algum amigo do pai de Frederico. O pai, Rosemont Paulsen, até gosta de influência de Abdon sobre o filho, já que ele considerava a fé e as rezas da esposa feitiçaria. Rosemont e Dona Matilde, os pais de Frederico, parecem representar um pouco a dualidade que o próprio Mário Ferreira dos Santos viveu em sua própria casa, sendo filho de um maçom e também educado em um colégio jesuíta. Essa dualidade de ideias leva o narrador a uma pergunta intrigante: por que a campanha dos ateus ainda não tinha destruído a religião? Depois dessas indagações, a história vira um romance psicológico, com Frederico vivenciando altos e baixos em seu amor por Joana, entre a esperança e o desespero de ser correspondido. Ele passa na rua para vê-la e sonha em pedi-la em namoro. Essas cenas lembram muito o personagem de Dostoiévski em Noites Brancas, que vaga apaixonado pelas ruas de São Petersburgo. Finalmente, Frederico toma coragem e o narrador diz que esse é o dia de seu nascimento, ou, talvez, despertar. Isso nos faz questionar: será que essa parte da história é autobiográfica? E mais, será que Frederico e Joana representam a união entre o interesse pelo esoterismo e o amor pelo cristianismo? Logo após esse nascimento alegre e simbólico, vem a morte real e repentina do pai de Frederico. Se antes ele estava bobo e feliz, querendo abraçar todo mundo, com a morte do pai, ele se sente desanimado, quer correr e voltar a questionar a morte. Essa montanha-russa de emoções é comum em romances psicológicos, onde os sentimentos do protagonista são impactados por eventos externos. Além disso, as questões filosóficas se aprofundam. Frederico reflete e conclui com Abdon: os homens são crianças sempre. Deus é sempre uma imagem dos homens. Abdon é que dizia bem: para um povo caçador, Deus será sempre o melhor dos caçadores. Na página 49. Uma ideia que lembra muito o texto Assim Deus falou aos homens. As reflexões de Vitor em Homens da Tarde trazem um toque de tragédia ao explorar a oposição entre vida e morte, ser e não ser. Vitor e Indy se encontram. Ele conta que sonhou com ela. Num papo informal, a moça se acha feia, mas o rapaz discorda na hora. Essa parte da história mergulha no eros platônico, um conceito que Platão explora a fundo em seu diálogo O Banquete. Ali, ele discute o amor, ou eros de forma mais ampla, explicando como esse sentimento nasce e evolui, tanto no sentido físico quanto espiritual. Para Platão, o verdadeiro amor platônico inspira a mente e a alma, nos levando a buscar coisas mais espirituais. O discurso de Sócrates no livro é super importante, atribuindo
a profeta Diotima a ideia do amor platônico como um caminho para a contemplação do divino. Uma jornada conhecida como a escada do amor. Para Diotima e Platão, amar o próximo é um jeito de direcionar a mente para o divino, para o amor divino. Sócrates divide o amor em gravidez, gerar filhos, a do corpo, a da alma e a que se conecta direto com a existência. Em O Banquete, Platão apresenta dois extremos do amor platônico, o totalmente carnal e o totalmente etéreo. Para os gregos, esses extremos se encaixavam na tragédia e na comédia. Pensando no que Sócrates diz, para Viktor Paulsen, ou qualquer pessoa alcançar o último degrau da escada do amor, seria preciso ir além do corpo e chegar à imortalidade. Uma vida mais leve, um acesso direto ao ser. Essa forma de amor é impossível para nós, mortais, e por isso Diotima via essa ideia como algo cômico. No diálogo entre Vítor e Pitágoras, parece que rola uma certa angústia com a impossibilidade do amor, ou se o amor é real de verdade. O filósofo pré-socrático Parmênides falava que a divindade feminina da criação, a governante do mundo, havia concebido, criado através do pensamento, Eros, como o primeiro dos deuses, subordinado a ela. Já Empédocles, um contemporâneo mais jovem, também discutia a criação do mundo, propondo um ciclo eterno, movido por duas forças opostas, uma que atrai e une, o amor, e outra que repele e separa, a disputa. Elas estão sempre lutando para dominar uma a outra. E essa ideia é bem explorada por Ferreira dos Santos em sua visão de ciclos culturais. Todos os processos no universo, inclusive os destinos humanos, são resultado dessa batalha sem fim. Pensando na filosofia de forma prática, podemos dizer que essas duas forças opostas são as filosofias positivas contra as filosofias negativas. E o que você acha dessa dualidade entre o amor e a disputa na vida? Isso faz sentido para você? Em Homens da Tarde, Paulsen começa a trabalhar como escriturário em um órgão público. E logo conhece Josias. Josias, mais experiente, avisa Paulsen para dosar o entusiasmo no trabalho, pois no começo a empolgação é grande, mas a rotina do setor público pode cansar. Paulsen, que vem do interior, é alvo de piadas dos outros colegas, mas encontra em Josias um acolhimento. Depois do expediente, o homem mais velho convida Paulsen para irem juntos para casa, caminhando. Essa cena de Paulsen e Josias andando e refletindo lembra os peripatéticos, palavra grega para os que passeiam. Eles eram os discípulos de Aristóteles, que ensinava ao ar livre a refletir na vida, andando e dando suas aulas sob os portais do Liceu ou debaixo das árvores. Porém, Josias não parece ser uma referência direta a Aristóteles. As reflexões da dupla são atrapalhadas pelo ambiente caótico da cidade grande, com ruas movimentadas e prédios que dificultam a concentração. Essa pode ser uma crítica sutil ao cenário pesado, rápido e caótico de São Paulo e das grandes metrópoles brasileiras que dificultam o raciocínio filosófico. Esse caos urbano aparece nas páginas de Homens da Tarde e mostra que o que esses dois homens do entardecer mais sentem falta é da paz para pensar. Enquanto tentam refletir, eles reclamam do barulho e da confusão. Tudo indica que Josias é uma espécie de versão futura de Paulsen. Essa impressão fica forte quando os vemos caminhando e conversando. Josias se mostra pessimista, cansado da burocracia e do trabalho repetitivo de anos. Ele sonha em voltar para o interior e descansar, o oposto do que Paulsen está vivendo. É como se Paulsen estivesse no começo de um ciclo que Josias estava no fim. Você já se sentiu como Paulsen, cheio de gás no início, ou como Josias, cansado da rotina? O próprio título do livro, Homens da Tarde, já nos dá uma pista sobre o tempo e o clima da obra. Ele fala de homens da noite,
e homens da tarde, ou seja, pessoas que se encaixam em diferentes momentos da vida. Pitágoras, por exemplo, é descrito como um homem que se transforma à noite, virando um pensador, enquanto de dia trabalha. O narrador até comenta: os introvertidos costumam gostar mais da noite. Assim, cada período do dia é usado para descrever um estado de espírito. Ao expandir essa ideia, podemos ter 4 momentos simbólicos: manhã, tarde, noite e madrugada. Esses períodos também trazem as ideias de acordar e adormecer, quem está adormecido na vida e quem está desperto. Logo de cara percebemos que Pitágoras de Melo é um dos despertos, enquanto a irmã de Paulsen é uma adormecida que vai morrendo aos poucos. Vale a pena lembrar da famosa charada da esfinge na mitologia grega. O que é o que é? Que de manhã tem 4 pernas, tarde tem 2 pernas e à noite tem 3 pernas. A resposta é o ser humano. A manhã representa o início da vida, quando o bebê engatinha, usando braços e pernas, 4 pernas. A tarde, fase adulta, é quando o ser humano anda em pé, usando apenas 2 pernas. A noite, fase da velhice, é quando precisa de uma bengala, a 3ª perna. Essa charada é um símbolo poderoso das diferentes fases da nossa vida. Parece ter sido utilizada por Mário Ferreira dos Santos para ilustrar simbolicamente um plano de fundo para este romance. A tarde que fica entre a manhã e a noite é um símbolo muito forte em Homens da Tarde, de fato. Ela representa a transitoriedade da vida e como a morte é inevitável. Também mostra a passagem dos personagens, do narrador, do leitor, da cultura, da história e até do próprio tempo. Essa ideia é reforçada pelos diferentes usos dos períodos do dia na narrativa. Mário Ferreira dos Santos usa a tarde e a metáfora dos olhos como formas de expressar e entender a subjetividade e a alma humana. Ele solta essas ideias no prefácio do livro. O autor divide o dia em 4 períodos e cada um deles ganha uma qualidade especial à medida que o tempo avança. Homens da madrugada são os sonhadores, os mártires, os idealistas. Pense em alguém como Tolstói. Homens do meio-dia são os realizadores frios ou os destruidores dos sonhos e esperanças dos homens da madrugada. São pessoas de ação. Um exemplo seria Napoleão Bonaparte. Diferente da meia-noite dos contos de fadas, onde a magia acontece, no meio-dia são os próprios humanos que fazem as coisas acontecerem. Homens da tarde vivem os problemas com a complexidade das cores do entardecer, entre o meio-dia e a noite. São pessoas de ação e reflexão, que têm consciência do que falta. Eles servem como pontes filosóficas, unindo a prática da virtude, o aprendizado e a reflexão. No prefácio, o autor destaca a falta como uma característica central desses homens. Os homens da tarde são aqueles que valorizam, que reconhecem a falta e conseguem refletir sobre ela, vivendo a consciência da ausência. Homens da noite são os solitários, os que buscam nas trevas, os grandes questionadores, os que descobrem os problemas. Nietzsche seria um exemplo de homem da noite. E qual desses tipos de homem você sente que se encaixa melhor ou te inspira mais? Curiosamente, as conversas no Café Paris, de Homens da Tarde, lembram muito o filme Meia-Noite em Paris, de Woody Allen. Nele, o personagem Gil Pender volta no tempo toda noite, à meia-noite. Nessa nostalgia de Paris, especialmente a geração perdida dos anos 1920, a mesma época de Mário Ferreira dos Santos, atrai os personagens. Eles encontram no café nomes como Ernest Hemingway, Pablo Picasso, Salvador Dalí, entre outros artistas. A ideia de personagens se reunindo para bater um papo sobre cultura e filosofia também aparece em Homens da Tarde. Lá, porém, o único personagem famoso é Pitágoras, estilizado como Pitágoras de Melo. Nos diálogos criados por Ferreira dos Santos, Pitágoras e os jovens representam polos opostos, onde a tradição e a modernidade filosófica se chocam. Nesse sentido, não são personagens que estão debatendo, mas são escolas filosóficas que estão em tensão.
Esse movimento é parte do que deu originalidade ao trabalho filosófico do autor, mesmo com tantos estudos e adaptações feitos. No Café Paris, as discussões vão desde bailes e trabalho até a arte de paquerar ou não, e até mesmo o vazio da vida, a falta de sentido, que às vezes só é superada por uma paixão avassaladora. Também rola um clímax de ação e agressão, motivado pelas intenções maliciosas do padrasto da namorada de Victor, sem esquecer os debates sobre a Guerra Civil Espanhola, a Revolução e as expectativas para o futuro. Pode-se intuir que o Café Paris é uma metáfora para a mente do próprio autor, o lugar onde suas reflexões nascem. Esses temas, inclusive, podem ser vistos através das divindades gregas, o amor com Eros, as festas e bailes com Dionísio e a guerra na Espanha com o deus Ares. O Café Paris em Homens da Tarde traz à mente o famoso Café Procope, fundado em 1686 na França. Esse lugar histórico foi o primeiro café literário do mundo e se tornou um ponto de encontro para artistas e intelectuais debaterem literatura, filosofia, jogar xadrez e, claro, tomar um bom café em seu ambiente charmoso, decorado no estilo veneziano. No século XVIII, o Café Procope recebeu figuras importantes como Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Paul Verlaine, Charles Pinot Duclos e outros. Ele esteve ativo durante a Revolução Francesa e é cercado de lendas. Uma delas diz que a ideia da famosa enciclopédia surgiu ali, em uma conversa entre D'Alembert e Diderot, que inclusive escreveu alguns artigos no próprio local. Outra lenda conta que Benjamin Franklin preparou no Procope a proposta de aliança de Luís XVI com a Nova República, referindo-se ao Tratado de 6 de fevereiro de 1778, como mostra uma placa comemorativa. Além disso, o filósofo Montesquieu faz uma referência ao Café Procope em uma de suas cartas persas. Existem muitos cafés públicos em Paris. Em algumas dessas casas se contam notícias, em outras joga-se xadrez. Há um onde o café é preparado de tal forma que dá ânimo à inteligência a quem o toma. Pelo menos de todos os que dele saem, não há quem não acredite que tem 4 vezes mais do que quando ele entrou. Talvez você esteja se perguntando o que Mário Ferreira dos Santos tem a ver com o Café Paris e o famoso Café Procope. Acontece que entre os intelectuais que frequentaram o Café Procope, em Paris, estava o enciclopedista francês Charles Pinot Duclos. Ele foi autor de romances, memórias, artigos na enciclopédia de Diderot e um conto. E aqui vem a parte interessante. Charles Duclos é um dos pseudônimos que Mário Ferreira dos Santos usou para publicar sua obra Teses da Existência e Inexistência de Deus. Coincidência? Talvez não. Para completar, Mário Ferreira dos Santos propôs uma enciclopédia com um objetivo bem parecido com o da famosa enciclopédia francesa, embora não o seja no aspecto moral. Assim, encarna uma forma diferente e um objetivo diferente. Além disso, ele foi editor e fundou 3 editoras importantes. Mário fundou a editora Sagitário, a Matese e a Logos. Por meio dessas editoras, ele não só publicava seus próprios livros de filosofia, mas também traduzia obras, fazia coletâneas de discursos e editava clássicos da literatura. O grande objetivo por trás de tudo isso era educar o público brasileiro. Vale dizer que ele até abriu uma livraria em São Paulo, não só para vender, mas para divulgar seus títulos. Charles Pinot Duclos é apresentado como o 41º enciclopedista, do volume 1 da enciclopédia. Duclos é apresentado como um homem de letras, nascido em Dinan, Bretanha, em 1704 e falecido em Paris, em 1772. Autor dos artigos enciclopédicos Declamação dos Antigos, Etiqueta e Honorário. O enciclopedista francês Charles Pinot Duclos é um personagem importante nesse contexto, pois o autor de Homens da Tarde escreveu sob o pseudônimo Charles Duclos, propôs uma enciclopédia em 50 volumes e teve obras como Filosofia da Crise, com prefaciadores estabelecendo paralelos com os enciclopedistas franceses. Que o filósofo Mário Ferreira dos Santos tivesse conhecimento do projeto dos filósofos franceses é certo, tendo ainda visitado Paris, na França, e traduzido alguns desses autores.
Por isso, a hipótese de que o autor possa ter tido alguma inspiração nesse projeto não é absurda. No entanto, classificá-lo como um iluminista ou racionalista da enciclopédia francesa ou um filósofo é inadequado. Isso ocorre porque a proposta de Denis Diderot e de Jean d'Alembert e sua enciclopédia difere dos fundamentos da filosofia concreta de Mário Ferreira dos Santos. E o autor brasileiro não está propondo uma nova visão de mundo. Por exemplo, no artigo da enciclopédia intitulado Bacon, Filosofia de Pestre, História da Filosofia, Francis Bacon é exaltado como um grande gênio, enquanto há um ataque à filosofia e à lógica escolástica, bem como um ataque a Aristóteles. Essa posição é contrária à posição adotada por Mário Ferreira dos Santos, que apreciava a filosofia e a lógica escolástica, especialmente aquela desenvolvida por pensadores ibéricos, a escolástica tardia, a escolástica renascentista, a escolástica ibérica, autores como Pedro da Fonseca, Juan José Urráboro, Molina, Mariana, Góes, João de São Tomás, dentre outros. O texto que exalta Bacon diz assim: diz que Aristóteles, de quem recebemos essa arte, acomodou a física à lógica, em vez de fazer uma lógica para a física, e invertendo a ordem natural, submeteu o fim aos meios. Também nessa obra ele propõe a célebre divisão das ciências, parcialmente adotada neste dicionário, vide o discurso preliminar. Bacon compôs sua segunda obra intitulada Novo Órgão das Ciências, com a intenção de remediar as falhas da lógica ordinária. A lógica escolástica não é adequada para guiar nosso espírito nas ciências, assim como estas, no estado em que se encontram, não são adequadas para a produção de boas obras. A lógica escolástica serve apenas para fomentar os erros que estão baseados nas noções que temos de ordinário. É absolutamente inútil para nos levar à verdade. O silogismo é composto de proposições. Proposições são compostas de termos, e termos são signos de ideias. Ora, se as ideias que estão no fundamento de todo o resto forem confusas, não haverá nada de sólido no que se erga a partir delas. Nossa única esperança, portanto, são as boas induções. Todas as noções oferecidas pela lógica e pela física são ridículas, como as de substância, qualidade, peso, leveza, etc. Diderot e d'Alembert. Mesmo que se apresente uma objeção a essa tese, afirmando que a exposição dos artigos da enciclopédia são textos expositivos, mesmo assim, eles distanciam-se da proposta de Mário Ferreira dos Santos, que faz exposições com uma moral e prescrição divergentes, defendendo a filosofia clássica e colocando-a em diálogo com as teses contemporâneas. No último capítulo de Homens da Tarde, você pode ter a impressão de que Vitor é o próprio autor, o jovem Mário Ferreira dos Santos, especialmente quando ele se casa com Inge, que talvez represente Yolanda, a esposa do autor. Enfrentando problemas financeiros e com medo do futuro, Vitor recebe um conselho valioso de Inge. Ela lê alguns de seus escritos e o incentiva a continuar escrevendo. Ela sugere que ele invista em duas coisas, em ganhar dinheiro e em si mesmo, na sua escrita. Uma observação interessante no texto é a de que, hoje em dia, tudo está tão bem feito que quem usa um termo técnico acaba usando três e assim por diante. Isso nos faz refletir sobre a linguagem, como ela fica cada vez mais complexa e cheia de termos técnicos. Percebemos uma certa instabilidade e muitas camadas de significado na comunicação, muitas vezes realmente convencionais, muito bem conhecidos do público. Esse diálogo parece mostrar que a linguagem está sempre crescendo e que se comunicar é mais complicado do que parece. A necessidade de usar termos técnicos pode ser uma crítica à cultura literária atual, onde a sofisticação e a complexidade são muito valorizadas, talvez em detrimento da clareza e da facilidade de acesso para o público em geral. O último trecho do livro, onde os personagens conversam sobre o até o infinito e a ideia de fim, pode tocar em temas existenciais profundos. Isso pode sugerir uma reflexão sobre a natureza ilimitada do conhecimento ou, ao contrário, sobre os limites da linguagem humana. E tem mais, o ato de escrever, narrado no livro por um autor que está escrevendo, é um elemento de metaficção.
No último parágrafo, temos a sensação de que o narrador pode ser o próprio Victor, o que reforça a ideia de ser o Mário Ferreira dos Santos mais velho, escrevendo sobre sua versão jovem. Ele escreve assim: é necessário, nesses artigos, que uses alguns termos técnicos. Há de tudo hoje. Hoje, tudo está tão bem feito que quem usa um tem que usar 3, e quem usa 3 usa 10, e assim até o infinito. Não até o infinito, porque também tem um fim. Que fim? Bom, esse foi o nosso vídeo. Comente alguma coisa. Por exemplo, o que você pensa sobre a complexidade da linguagem hoje em dia e qual a sua percepção sobre esses temas existenciais. Se inscreva e um abraço até o próximo vídeo.